Estamos ao vivo aqui pelo Facebook da Escola do Legislativo, iniciando uma leva de lives focada nas eleições municipais deste ano. E hoje o convidado é o professor Marcelo Serpa, né, Marcelo? Você já esteve aqui na escola em outros momentos, antes da pandemia, presencialmente, e hoje pela primeira vez aqui de forma remota, né? Bom dia, Carlos, bom dia a todos. É um prazer retornar à Escola do Legislativo e estar com vocês aqui para a gente falar desse tema tão fascinante que são as eleições e a opinião pública, como lidar com a opinião pública nas eleições. Pedi para você se apresentar um pouco mais, eu falei só o seu nome, você é pelo FRJ, não é isso? Exatamente. A minha primeira formação, Carlos, foi em economia. Jovenzinho, eu achava que eu ia ser um grande economista. Até que eu percebi que, na verdade, eu estava muito mais ligado às questões da economia política e eu fui caindo para a área de comunicação, e aí eu permaneci nesse negócio de fazer comunicação para a política. Em pouco tempo eu descobri que o que eu gostava mesmo era lidar com eleição. E aí fiz toda a minha vida em torno de eleições, né? Isso para mim é muito fascinante, é um tema muito fascinante. Depois, mais tarde, essa vida também leva a gente muito contato com a universidade. Acabei desenvolvendo o meu lado professor e fiz mestrado, doutorado e segui carreira acadêmica também. E é uma vida boa quando você consegue conjugar a academia e as eleições, e a comunicação eleitoral. Então, tem a oportunidade de lidar com os clientes, tem a oportunidade de lidar com a ciência da política, da comunicação, e tem a oportunidade de estar mais ativo politicamente, que também é uma coisa importante. Basicamente, foi por aí que eu desenvolvi o meu caminho aqui, né? No Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Fiquei em São Paulo até mais ou menos década de 90, e de 90 para cá voltei para o Rio de Janeiro, já tinha estado aqui no Rio de Janeiro na infância, voltei para o Rio de Janeiro, que foi a cidade que eu escolhi para morar. Rio de Janeiro realmente é o melhor lugar do mundo para você viver, né? Tive a oportunidade de viver em outros lugares e nunca me interessei em sair do Rio de Janeiro. Perfeito. Podemos começar então? Comunicação A hora eleitoral, que opinião vocês pública quiserem. e eleição é o tema da sua palestra. Eu já posso compartilhar suas slides. Quando você precisar, achar que é o momento, você me fala. Não, tá ótimo. O que eu gostaria de fazer era o seguinte: se você está acompanhando o chat por aí, não é isso? Isso. Já Então, tivemos algumas interações, bom dia, pessoas felicitando a ah, sua participação. que ótimo. Como eu não vejo o chat, se você sentir que tem alguma pergunta que necessite de uma interrupção, você me interrompe, não tem problema não. Perfeito. Eu vou Combinado. desenvolver como se fosse uma aula e vou tentar desenvolver muito rápido o conteúdo que eu quero falar, porque eu acho que esse modo de fazer aula, utilizando esses aplicativos, eles ficam melhores quando a gente interage. Então, eu prefiro tentar concentrar no início o que eu pretendia falar um pouco em termos de passar informação, etc. E a partir daí a gente interagir o quanto mais melhor. Perfeito. Então, quando você achar que é o momento, você só fala para poder compartilhar aqui sua tela e ter os slides também para que o público acompanhe. Perfeitamente. Estou vendo os bons dias aqui. Bom dia a Tem todos também. bastante. E teve, além dos bons dias, já que você quer esse bate-bola, assim, tem a Débora Lage, eu vou colocar aí de novo, ela dizendo Aham. que também teve como formação, a primeira formação dela foi em economia, é uma apaixonada pela comunicação, assim como você. É um caminho que não é tão incomum. Lá na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uns 2 ou 3 professores que têm como origem economia também. E muitos alunos que fazem comunicação também se interessam muito por economia. São temas que se conversam muito, né? É Bacana. isso mesmo.
Muito bem. Então, vamos começar? Vamos embora. Vou colocar Então, seus vamos embora. slides aí. Perfeito, ok. Nós vamos falar um pouquinho de opinião primeiro. Normalmente, eu gosto de começar deixando claro o que eu estou entendendo por opinião, né? A gente, às vezes, confunde os termos, né? Tem gente que fala assim, eu quero ouvir uma segunda opinião do meu médico, né? Será que isso é certo? Será que isso está correto ou está incorreto? Então, vamos ver o que eu entendo por opinião, efetivamente, né? Então, deixa eu só melhorar minha posição do meu teclado aqui. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de opinião, né? Pá. Eita. Pronto. Ih, passou 2. Ih, rapaz. Espera aí que eu me enrolei aqui com Tudo bem. Então, só reforçando que o essa é a primeira slide. live que a gente está iniciando aqui de uma série de lives que a escola está promovendo, focada nas eleições municipais deste ano, tá bom? O professor Marcelo Serpa é o primeiro convidado, mas a cada semana a gente Enrolado vai com ter os aqui, slides. imagina, enrola com slides, né? Mesmo quando tem alguém ajudando, às vezes tem, né? E se enrola, imagine É, você mexendo tudo sozinho, realmente é mais complicado. Então, o é professor porque a Marcelo gente Serpa está é o primeiro. usando o slide de uma maneira diferente, né? Em sala de aula, você liga no modo que eu liguei agora. A desvantagem é que eu perco a tela. Eu estou sem tela, não consigo enxergar mais, eu só estou vendo o meu slide. Mas tudo bem, vamos lá. Então, opinião, a gente separa a opinião em 3 categorias, basicamente. Na verdade, a opinião ela está dentro de um conceito maior, que é o conceito do saber. Os gregos diziam que havia vários graus de saber, e pistes, doxa e episteme. A pistes era o que eles caracterizavam como a fé, como a crença. A doxa é o que a gente caracteriza por opinião. E a episteme é a ciência, o saber clássico. Não é? Então, vejam bem, não há necessariamente uma questão lógica envolvendo a opinião. A opinião não é uma questão de lógica. Portanto, o que uma pessoa tem de acúmulo de saber formal maior ou menor que outra pessoa, isso não afeta a opinião. A pistes, que é a fé e a crença, também, tal como a opinião, também tem pouca relação com a lógica. A fé, a crença é a lógica, ela está fora do campo da lógica. É o que a gente chama de metalógica, né? Ela não tem a ver com a lógica. Então, eu digo para você, Carlos, Deus existe. Então, quando eu digo para você Deus existe, eu estou expressando para você uma crença minha. Ele existe porque eu creio nisso. E ponto, não precisa mais explicação. Tanto que você não pede prova, uma pessoa prova. Então prova que Deus existe. Eu posso responder, tá bom, então façamos ao contrário. Você me prova que Deus não existe. Então, veja, não existe sentido. Fé é fé, crença é crença. Nós estamos num grau de saber que é específico, é mais subjetivo, ele tem mais a ver com os meus conceitos, com a minha visão de mundo do que com qualquer outra coisa. Então, se a minha visão de mundo me encaminha para uma crença e para uma fé, isso basta. No campo da Pisces é aí que nós paramos. A partir daí, tem um enorme campo que está entre esse grau de saber, que é a pistes, e a episteme, que é a ciência, o saber, a lógica. Então, são coisas, são os dois extremos, os dois extremos da questão. Entre esses dois extremos, tem um enorme campo, que é o campo da doxa, ou o campo da opinião. Então, é uma área ilógica, é uma área paralógica, é mais do que isso. Quer dizer, a lógica agora, eu posso até ter uma série de comportamentos lógicos e uma série de contatos com o saber formal, com a episteme, mas isso não afeta a forma como eu opino, tá certo? E é importante a gente entender isso, porque senão a gente vai
imaginar que as pessoas têm opinião e que a opinião das pessoas poderiam ser melhores ou piores. E nós vamos ver mais adiante que não existe isso. As opiniões têm o mesmo valor. Então, uma pessoa, em tese, uma pessoa com pouco grau de instrução tem uma opinião, e eu que tenho um doutorado tenho outra opinião. A minha opinião é melhor do que a do outro? Não, exatamente porque a opinião ela se abstém da questão lógica, não é? Um pouco como eu achar que o melhor time do Rio de Janeiro é o Flamengo, né? Essa é a minha opinião. O Flamengo tem o melhor time do Rio de Janeiro. Mas, se eu conversar com um grande amigo meu que é botafoguense, ele vai dizer, não, o melhor time do Rio de Janeiro é o Botafogo. É uma questão de opinião. Aí eu poderia dizer, mas não tem lógica, meu amigo, porque o time que tem ganhado os últimos campeonatos é o Flamengo, não é o Botafogo. Mas isso é uma questão de circunstância, ele me responderia. É uma questão de momento. Isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior. Então, eu estou no campo da opinião, eu não estou no campo da ciência. Não dá para a gente confundir essas coisas. Então, aliás, para se falar em confusão, as áreas que dariam mais amplitude para que a gente já tivesse confusão entre esses dois conceitos é a crença e a opinião. Mas é só uma primeira impressão que a gente vai ter em função dessa desvinculação com a lógica. A crença e a opinião, na verdade, elas são diferentes. Na verdade, elas são até, de certa maneira, opostas. Vejam bem, a crença ela é estrutural, ela é estável, ela é duradoura, ela é constante. E se você for observar, a opinião é exatamente o oposto disso tudo. Ela é conjuntural, ela é instável. Eu mudo de opinião muito fácil. Toda hora a gente muda de opinião. Basta que alguém nos apresente um argumento melhor e nós mudamos de opinião. A opinião não tem esse caráter permanente que a fé tem, né? Esse caráter estável que a fé tem, o caráter duradouro que a fé tem. A opinião é efêmera, ela não tem duração, ela não tem prazo de validade. Eu não posso dizer, não, o Marcelo emitiu tal opinião, então agora ele vai morrer com essa opinião. Não, ele muda de opinião à medida que as coisas mudam. E, portanto, ao invés de ser constante, como a crença, a opinião é variável, ela varia o tempo todo. E por que ela tem esse caráter conjuntural, instável, efêmero e variável? Porque ela está ligada aos fatos que acontecem no dia a dia. Nós temos o hábito de emitir juízos sobre qualquer coisa que nos interessa. Então, se nos interessa o futebol, eu quero emitir juízo quanto ao futebol. Eu quero dizer qual é o time melhor, qual é o time pior, quem é o melhor técnico, né? A mesma coisa para qualquer outro tema. Então, eu vou emitir opinião sobre um fato que me interessa. E como as coisas mudam, o mundo muda, as opiniões mudam acompanhando essas mudanças das coisas. Portanto, nós estamos diante de um fenômeno de opinião mutante e, portanto, mutável. E aí vem a inspiração da comunicação. Ora, se as pessoas têm opinião, e se essa opinião das pessoas ela é mutante, ela é mutável, então eu poderia modificar a opinião das pessoas de modo a que elas fizessem aquilo que nos interessa que elas façam. Então, eu sou um publicitário, eu faço uma campanha publicitária para um determinado produto. Eu sou um jornalista, eu também vou trabalhar com a opinião do meu público-alvo e assim sucessivamente. Eu vou precisar interromper um instantinho, só um minutinho.
Tudo bem, professor. Então, só reforçando, o professor Marcelo Serpa é o primeiro o primeiro convidado aqui da escola nessa série de lives focadas nas eleições deste ano, tá bom? Estamos falando sobre comunicação eleitoral, opinião pública e eleição. Pois Tudo não, certo, vamos lá? professor? Então, essa Vamos embora. característica da opinião ser mutante e mutável nos faz observar que nós podemos, então, tentar mudar a opinião das pessoas. Desde que a gente tenha em mente que essa opinião ela tem um passado, ela vem de um passado e ela vai para um futuro. Então, como é que eu construo essa opinião? Observando como ela vem se comportando. Por isso que, no caso das eleições, como o voto é uma opinião, né, o voto, na verdade, é a manifestação de uma opinião sobre política, sobre ideologia, sobre a coisa pública, não é? Então, nós sabemos que as pessoas vão ter que formar essa opinião no momento da eleição para emitir o seu voto, para declarar o seu voto lá nas urnas. Então, ela tem temporalidade, ela tem historicidade. O que a gente faz? A gente observa o comportamento das pessoas nesse processo e a partir dessa observação é que nós construímos, então, o nosso modelo de comunicação, o modelo de comunicação que nós vamos seguir. Muito bem. Ficou claro até aí, então, pessoal? Eu estou sem o chat. Por favor, sinalizem aí para o Carlos Ficou se sim, mas está tudo claro. Tivemos muito bom, da Amanda, o Que Vitor bom. Monteiro dizendo bem interessante. Já que teve uma pausa, deixa eu te falar do Júlio Trindade aqui. Ele está dizendo que foi seu aluno na faculdade e está sendo uma honra assistir novamente uma aula sua. Chamou de mestre aqui. Que bom, Júlio. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. É bom que a gente saber que a gente está envelhecendo e ainda consegue fazer a nossa atividade com uma certa sanidade, apesar do Covid. Muito obrigado. Então tá. Então, se a gente tem essa perspectiva da opinião, qual o olhar político que nós temos que ter sobre essa opinião? Vamos tentar imaginar. O que me ocorre em primeiro momento é que a opinião é um sentimento subjetivo, ou seja, um sentimento que tem a ver com o sujeito, que tem a ver com o indivíduo, e, portanto, não tem fundamentação científica. Isso é o grau do saber que a gente está analisando, ele ainda não, ele independe da vinculação lógica, como vocês viram. Professor, deu uma pequena... Os enganos. Se o senhor não se importar, não sei se foi só para mim, mas deu uma pequena travada na sua conexão, enfim, pelo menos para mim aqui. Se você não se importar e voltar só um pouquinho. Pois não. Então, o que vai nos importar aqui é que a opinião ela é um sentimento subjetivo sem fundamentação científica, como mostraram lá aqueles slides dos graus do saber dos gregos. Porém, o que acontece muito normalmente, a minha experiência, como eu disse a vocês, eu estou desde a década de 90 fazendo eleições, a partir de 94, 96, metade dos anos 90 até hoje, eu participei de todas as eleições brasileiras, com alguma vinculação profissional. Ora nas municipais, ora nas estaduais, ora nas federais, ora nas legislativas, ora nas campanhas do executivo. Em todas elas, eu sempre identifiquei uma série de candidatos, uma série de pessoas que estão envolvidas com a política, que
imaginam que a opinião tem, que a opinião eleitoral tem uma vinculação lógica muito grande. Então, as questões políticas acabavam ganhando um destaque muito expressivo no momento eleitoral, que é um momento que nós não estamos buscando formação, mas que nós estamos buscando persuasão. E aí há uma pequena diferença. No momento que eu estou visando a formação, todo o meu discurso é apoiado nas questões lógicas, ou fortemente apoiado na lógica. No momento que eu estou buscando persuasão, a coisa se inverte. A prioridade passa a ser da emoção e não mais da lógica. Então, por isso que eu digo que a opinião é um sentimento. Ela está ligada a um sentimento, ela está ligada a uma emoção e não a uma questão puramente, friamente lógica. Está bem claro isso, Carlos? Vê se a turma está entendendo. Claro, porque é uma sutileza, mas ela é muito importante, sabe? Tá claro, já tivemos aqui, inclusive, o Jorge Sapa dizendo que tá muito bom, Cícero Arcanjo também dizendo aqui que tá tudo certinho, tá tudo bem claro. Que ótimo. Então é isso, quer dizer, nós temos que partir desse primeiro pressuposto, que a opinião é um sentimento, que a opinião não só um sentimento subjetivo, e que a fundamentação científica ou a vinculação lógica é muito baixa. Tá? Não é totalmente ausente, mas ela é baixa quando a gente analisa opinião, principalmente para efeito de eleição. Muito bem. Outra coisa importante é a gente não confundir, de novo, não confundir as coisas, né? A opinião não tem a ver com grau de instrução, nem deve ter a ver. Né? A opinião tem, todas as opiniões, elas têm igual valor, portanto, nós devemos a todas as opiniões respeito, nós devemos a todas as opiniões a tolerância, e no caso de dúvida, a gente resolve as questões da opinião por um processo de que a gente conta os narizes, né? Quantas pessoas ali têm a opinião A, quantas pessoas têm a opinião B, e nós vamos, então, nos organizar socialmente de acordo com a maioria das opiniões. Se a gente pensa assim, a gente está num modelo chamado democrático. Não é? Esse é o guia principal, nosso guia principal. Nós não devemos partir de um pressuposto de que todo mundo vai ter a nossa opinião. Então, eu, como candidato, quando eu tenho uma tese e eu vou expor essa tese ao eleitorado, eu não devo esperar que todas as pessoas concordem com as minhas posições. Não é? As pessoas vão ter opiniões diferentes. Elas não estão ligadas a esse tema da forma como nós políticos estamos. Quando nós tomamos uma posição política, adotamos uma posição política, a influência do racional, né, nesse processo, ela é muito grande, porque nós somos políticos, nós estamos lidando com a política, com aspectos ligados à racionalidade, a essa coisa toda. O eleitor não, o eleitor está vivendo a vida dele, o dia a dia da vida dele. E, num dado momento, a gente exige dele um posicionamento político, mas ele não é político, ele não vive a política, ele não respira a política, ele não tem essa relação com a política que nós, políticos, e nós envolvidos com política, temos. Né? Então, ele não tem obrigação de manter essa racionalidade, essa posição, e ele não tem obrigação de concordar conosco. Ele pode discordar, aliás, a maioria vai estar em discordância, a maioria nunca está em concordância, né? Ou raramente está em concordância. Então, eu tenho que imaginar que se Vox Dei, se a voz do povo é a voz de Deus, se nós acreditamos nisso, se nós temos esse caráter democrático na nossa formação, então nós temos que
buscar a vontade da nação para orientar a ação do Estado. Basicamente, é isso que vai ordenar o nosso pensamento democrático. E um instrumento que a gente tem para buscar a vontade da nação é ouvir a opinião das pessoas, a opinião pública. Então, vamos ouvir a opinião pública, portanto, vamos garantir a livre expressão, e se nós fizermos isso, nós estamos trabalhando num modelo que a gente chama de modelo democrático, ok? Então, isso é o conceito guia da nossa exposição aqui hoje. Eu não estou falando de governo autoritário, eu não estou falando de regimes monárquicos, autoritários, eu estou falando de modelos democráticos, até porque nos outros modelos a eleição tem menos importância, não é? Nós não estaríamos preocupados com isso se tivéssemos preocupados com um modelo que não fosse democrático. Então, entender a opinião pública, como é que o público expressa as suas opiniões individuais, é disso que trata. Então, eu tenho que compreender primeiro as opiniões individuais. E as opiniões individuais, elas nascem de uma atitude. As pessoas têm atitudes. E o que vem a ser atitude? Atitude é uma predisposição mental que nós temos para uma ação potencial. É isso que se trata. Então, as pessoas têm essa atitude, elas têm uma predisposição para reagir, que é inerente a cada indivíduo, ela é subjetiva, e elas têm que viver dentro do seu dia a dia normal, elas acabam adotando essas atitudes, essas predisposições para reação, e num dado momento elas necessitam, elas sentem falta de explicar essa atitude para o outro, porque nós somos seres sociais, nós vivemos socialmente. Então, porque temos essa necessidade de expressar, explicar para as pessoas por que nós tomamos tal ou qual atitude, então é exatamente por isso que nós desenvolvemos a opinião, ou seja, nós fazemos uma racionalização dessa atitude, nós buscamos uma explicação para essa atitude e aí nós expressamos isso para o outro, para o próximo, não é? Essa é a definição do Young, né? A opinião é a racionalização. Botei o slide até. Um misto de português com espanhol. É a racionalização da atitude. Tá bom. Então, a opinião ela é uma expressão verbal da atitude. Então, o Lowland Thurston, que é um dos grandes teóricos da opinião, junto do Young, junto do Allport, e uma série de nomes importantes para o entendimento, Walter Lippmann, né, que foram tão importantes para a gente conhecer essa questão da comunicação de massa, da opinião pública, etc. Esses estudos eles datam da década de 20. Eles começam a surgir como preocupação a partir da década de 20, com a mudança dos regimes totalitários, os regimes políticos começam a ser mais democráticos no final do século XIX, no início do século XX. Então, essas preocupações começaram a surgir daí. Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa, logo no início da minha carreira, que foi o professor Cid Pacheco, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pessoa a quem eu me associei imediatamente, aliás, ele que me apresentou a comunicação política, a comunicação eleitoral, e me trouxe para esse mundo. E o Cid tinha uma frase, Cid nos deixou em 2008,
ele tinha uma frase lapidar que eu mantenho nas minhas aulas até hoje, que a revelia das predisposições, nenhuma manipulação prospera. Então, essa frase dele é muito importante porque ela traz a base do sistema eleitoral de forma que nos lembre que não adianta a gente querer impor goela abaixo a nossa opinião de político para o nosso eleitorado, porque o nosso eleitorado ele tem uma coisa antes que vai determinar a atitude dele, que são as predisposições. Ele tem uma série de predisposições diante da vida que fazem com que ele adote tais ou quais atitudes e que, portanto, estão à frente da questão da opinião. Então, se eu quero conhecer a opinião do indivíduo, eu devo buscar a compreensão do percurso dessa opinião através das predisposições que esse indivíduo tem. Como é que é isso? Ficou complicado esse negócio, né, Carlos? Vamos esclarecer isso melhor. A opinião, então, individual, ela tem um processo de formação muito complexo. Muito complexo. Uma série de coisas vão influenciar as nossas opiniões. Uma série de aspectos que nós chamamos de... bom, o que importa num primeiro momento é o fato, como eu disse. Nós só temos opinião porque existe antes um fato que me motivou a pensar, a estabelecer um juízo sobre um fato ou um objeto que está na origem desse negócio todo. Então, essa questão nós chamamos de fator determinante primário, que é o fator ativo. Então, um fato me move, um fator determinante primário me move, esse fator determinante é ativo, e ele chega a mim na forma de informação. Ou informação pessoal, porque eu estava lá e eu, então, testemunhei o fato, ou alguém me contou, alguém que testemunhou o fato trouxe essa informação para mim, ou essa informação chegou a mim através da mídia, da comunicação, inicialmente através da comunicação de massa, e hoje em dia das redes sociais, que são um outro tipo de comunicação, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então eu tomo contato com essa informação, e aí uma série de aspectos determinantes secundários, latentes, que eles batem dentro de mim, eles estão presentes dentro de mim, ou ambientais, eles estão presentes no ambiente que eu vivo. Esses fatores são determinantes secundários que vão influenciar a forma como eu vou interpretar aquele objeto ou aquele fato. Muito bem. Quais são eles? Os biológicos, então temperamento, sexo, idade do indivíduo. Os psicológicos, não é? A motivação, o caráter da pessoa. Os sociológicos, então status social, a escolaridade, olha o grau de escolaridade aí entrando, não é? Os econômicos, a renda do indivíduo, se ele tem mais posses ou menos posses, o tipo de ocupação. Veja bem, dois indivíduos podem ser muito parecidos. Podem ser duas mulheres moradoras do Rio de Janeiro, sociologicamente, as duas de classe média, com escolaridade secundária, por exemplo, com a mesma renda, as duas ganhando aproximadamente R$ 5.000 por mês, mas apenas um fator mudou, a ocupação. Uma dessas pessoas vamos dizer, professora universitária, e a outra pessoa é uma dona de casa e artesã. Então, a forma como essas pessoas se manifestam publicamente nos seus grupos sociais, etc., etc., ela é diferente, mas elas não são tão diferentes assim. Vocês viram uma série de aspectos, né? Nos aspectos antropológicos, elas têm as mesmas crenças, elas têm os mesmos valores, enfim.
elas são pessoas muito parecidas, mas elas expressam as suas opiniões de maneira diferente apenas pela variação de um dos itens, que é, no nosso exemplo aqui, a ocupação. Uma é professora, a outra é artesã. Não é? Então vejam que como as coisas mudam, às vezes, por um único detalhe. E essa complexidade do processo formativo da opinião é que faz com que ele seja, de certa forma, caótico. Então eu tenho que observar esse processo de formação segundo as atitudes dessa pessoa. Então, pegando um exemplo assim bem grotesco, né? Vamos imaginar que nós estamos diante de uma janela e vemos uma cena como essa que vocês estão vendo aí, né? Um garoto sendo arrastado violentamente, algemado pelo poder policial, por um policial que algemou esse garoto e está arrastando esse garoto pela rua, né? Possivelmente levando para uma viatura, alguma coisa assim. Nós teríamos reações diferentes diante desse fato, mesmo que fôssemos pessoas muito parecidas, mesmo que tivéssemos os fatores determinantes secundários coincidentes em várias áreas, né? Mesmo que nós fôssemos pessoas muito parecidas, uma de nós poderia dizer que absurdo, que abuso do poder policial. Imagina algemar essa criança. E outra de nós poderia dizer, isso mesmo, rigor mesmo, tem que ser rigoroso. Se não está agindo corretamente, tem que algemar e tem que prender, não importa, sabe-se lá. Né? Então, são posicionamentos, são atitudes diametralmente opostas de pessoas que não necessariamente são muito diferentes. Elas podem ser muito parecidas. Elas podem estar vivendo no mesmo local, vivenciando as mesmas coisas e terem opiniões diferentes. Então, essa complexidade faz com que eu tenha que explicar a minha atitude para o meu próximo, para a pessoa com quem eu convivo. Então, eu vou racionalizar essa atitude, vou dizer, não, mas tem que algemar mesmo, porque houve uma ocasião em que o policial não algemou, o menor sacou a arma do policial e ainda feriu gravemente o policial e não sei mais o quê. Então, eu racionalizo uma série de coisas para explicar essa minha opinião de que tem que ser muito, muito firme na ação policial. Não é? Ou, ao contrário, eu digo, não pode. O poder policial tem que ter limite. Não tem o menor cabimento pegar uma criança e fazer isso com uma criança. A criança tem que ter um tratamento diferenciado. Aliás, vocês já viram, não seria a primeira nem a última vez que nós teríamos um drama em função de uma ação policial desmedida. Não é? Então, eu tenho como justificar a minha atitude de acordo com o meu modo de ver o mundo, com o que nós chamamos de mundovisão, que é uma tradução horrível para uma palavra alemã que eu, sem olhar para ela escrita, eu não consigo nem pronunciar. Né? Mas é exatamente isso que acontece. Quer dizer, nós temos, então, uma reação muito mais emocional, não sei se vocês percebem, muito mais emocional, ligados aos meus antecedentes de vivência e etc., do que racional. Né? Aí eu vou buscar uma racionalização para explicar. Aparentemente travou um pouquinho lá a conexão do professor Marcelo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se restabelece. Oi. Professor? Tá. Travou um pouquinho aqui. Você. Só pode retomar um pouquinho antes? Foi de racionalizar, Perfeito. parou. Ok, eu perguntava a você se está claro para as pessoas pelo chat aí, para ver se há alguma questão ou se eu posso avançar. Tá claro sim, deixa eu até abrir aqui. Por enquanto, vamos esperar um pouquinho. O pessoal tem respondido sempre que você pergunta, eles têm interagido aqui se está claro ou não, mas eu acredito que sim. Deixa eu só te perguntar, não sei se em algum outro momento você
programou falar, mas você falou de Isso, predisposição na hora de formar a isso, opinião, não é isso? E a gente está falando das eleições isso. municipais. Eu não sei se em algum momento você vai falar sobre isso, então se for, deixa mais para frente. Esse peso da predisposição aumenta quando é uma eleição municipal, porque de repente você convive mais próximo, né, do vereador e do prefeito que do governador, do senador, enfim. Tem pesos diferentes nessa formação de opinião? Sim, sim, tem peso diferente de acordo com o envolvimento desse eleitor com o fato político. Se esse é um eleitor que ele é politizado, se ele está afiliado a um partido, etc., etc., então as questões de opinião para esse eleitor elas são mais influenciadas por fatores racionais e menos influenciadas por fatores emocionais. Se esse eleitor é um homem comum, um homem do povo, que não tem ligação com política, que está atribulado, está precisando viver fortemente o dia a dia dele. Agora, então, nessa crise de Covid, você imagina quantos trabalhadores estão tendo dificuldade para levar o alimento a casa, né? Eles têm que dar total prioridade à sobrevivência. Nós estamos num momento que temos que cuidar da saúde, que temos que cuidar de uma série de coisas, um momento muito especial. Então, essa eleição que nós vamos ter agora, embora ela tenha uma aproximação maior, porque ela é municipal, como você está lembrando, mas nós temos toda essa questão do afastamento social, a questão da interrupção dos processos da economia, da dificuldade de se ganhar dinheiro. Não há nenhuma classe hoje que não esteja afetada por isso tudo, né? Então ela é muito complexa, mas nós vamos falar muito nisso já, um pouquinho mais ali na frente, quando eu começar a falar de mídias sociais. Perfeito. Então, só te passar o feedback sobre se está claro ou não. Cláudia Aham. Lobato, Alice Tavares, José Augusto Nunes, Jorge Sá, tá todo mundo dizendo aqui que tá super claro. Eliane Ramos dizendo que tá claro também, parabenizando pelo conteúdo. Tá todo mundo acompanhando e Perfeito. entendendo. Eu tenho um pouco de preocupação porque isso é muito teórico e normalmente a gente estaria esperando uma discussão mais interativa que chega já, eu continuo prometendo. Perfeito. Muito bem, vamos ver então como é que então essa opinião deixa de ser pessoal, passa a ser interpessoal e depois como ela passa a ser uma opinião pública, né? Isso tem a ver com os processos de transmissão. Então, como é que isso acontece? É que nós temos, como nós vimos até agora, um input, que é a informação, que é o fator determinante primário, não é isso? O fato, a mídia, as pessoas, elas trazem as coisas do meu dia a dia para mim. Eu, individualmente, subjetivamente, eu tenho filtros, eu faço seleções pelo meu interesse ou pelo meu desinteresse. Tecnicamente, o Kotler chamou isso de atenção seletiva. Aliás, ele traz isso da psicologia, né? É o processo de atenção seletiva. Notem que se eu sou proprietário de um carro conversível, eu tendo a ver muitos carros conversíveis na rua, porque a minha atenção está ligada a carros conversíveis. Se eu não tenho essa característica, eu praticamente não vejo os carros conversíveis. Se me perguntasse, você tem visto carros conversíveis na rua? Não, não é uma coisa que eu estou ligado, né? A não ser que eu tenha um interesse específico, né? Então eu tenho uma atenção que ela está mais voltada para as coisas da minha vida, do que tem a ver com a minha vida. Além disso, o nosso cérebro é um pouco preguiçoso, ele tende a simplificar, ele tende a reduzir, é por isso que a gente faz classificação de tudo. Tudo a gente tem que classificar, né? E aí nós nós vamos trabalhar com a questão da memória também, né? O que eu vou guardar de informação? O que é relevante para eu gastar a minha energia? O cérebro gasta muita energia. Então, para eu gastar a minha energia e para eu memorizar, eu faço também uma retenção seletiva. A minha memória é também seletiva. Aí nós usamos um processo de estereotipia, nós fazemos um estereótipo, não é? Deixa eu mostrar para vocês como é que é essa coisa do estereótipo. O estereótipo é uma ideia, uma convicção classificatória pré-concebida sobre um objeto ou sobre alguém, que ela resulta da minha visão convencional, que ela é simplificada e formulista. Essa é a definição
que a Liv Sovic, da UFRJ, registrou lá no dicionário para a gente, no dicionário de comunicação, né? Então, é uma ideia, uma convicção classificatória pré-concebida, tem a ver, de novo, com o indivíduo. Ela é subjetiva também, né? Então, voltando, né? Esse estereótipo, nem sempre eu concordo com ele, às vezes eu discordo desse estereótipo. Então, se eu concordo com um estereótipo ou se eu discordo do estereótipo, eu vou ter reações diferentes. O output vai ser um comportamento, a minha atitude. Eu vou reagir às coisas que impactam o meu mundo de acordo com as minhas atitudes, como nós vimos na ilustração do policial, né? Eu tenho uma atitude mais para um lado, mais para o outro lado, né? Como eu preciso conviver socialmente, eu também, como output, eu também expresso a minha opinião. Então, eu vou reforçar ou reduzir aquele estereótipo propagandístico, né, que é utilizado na propaganda. A propaganda vem, busca, faz a pesquisa do público-alvo, busca quais são os padrões estereotipados daquele público-alvo e trabalham em cima desse estereótipo. Esse é mais ou menos muito resumidamente, o processo. Vamos ver um exemplo na publicidade, muito rápido, só para vocês. Deixa eu entrar aqui. Por exemplo, se eu quisesse falar para vocês qual é o estereótipo, qual é a representação popular de uma mulher bonita. Então, vamos supor que eu sou um publicitário, eu vou fazer propaganda para um produto qualquer, e cujo público-alvo são as mulheres que são bonitas ou querem ser bonitas. Não é? Como é que eu represento esse ser? Uma mulher bonita, dentro do esquema social que nós vivemos, é uma mulher que é ou que parece ser magra e jovem. Esse é o estereótipo de mulher bonita. Eu posso concordar com o estereótipo, eu posso concordar mais com o estereótipo, eu posso concordar menos com o estereótipo e eu posso discordar do estereótipo, não importa. O que importa é que, no âmbito geral, quando eu recolho as opiniões individuais, quando eu faço pesquisa, as descrições de mulheres bonitas, elas passam por essas duas características. Quanto ao aspecto físico, se ela é mais magra ou menos magra, e quanto ao aspecto etário, se ela é mais jovem ou menos jovem, não é? Então, eu vou representar essa mulher bonita. Eu sou publicitário, eu venho aqui e represento essa mulher bonita. Muito bem, eu perguntaria, quem é que vocês colocariam aqui no lugar dessa bonequinha? Vê aí, Carlos, o que eles estão botando? Que mulheres brasileiras poderiam representar esse estereótipo de mulher bonita? Vamos, não me fala, só veja, não me fala. Confira aí. Enquanto eles interagem aqui, Madelon Cone está perguntando se poderia ser disponibilizado esse conteúdo por e-mail. Seus slides. Eu vou disponibilizar o conteúdo completo, com texto, tudo bonitinho. Tá. Então, já vou pedir aqui, deixar, aliás, o contato elerge@gmail.com para quem quiser solicitar, então, os slides do professor Marcelo, tá bom? Isso. Contato elerge@gmail.com. Isso. Ou a gente pode também... Não, se você trabalha com esse negócio de Dropbox, essas coisas, sim, sim, a gente pode pensar em outras possibilidades. A gente pode enviar o link para todo mundo, né? Botar um link. Enfim, você tem mais condição de interagir com a turma, né? Sim. E aí você passa para eles. Eu mando um artigo completo para vocês. Eu já devia ter separado isso. Eu tenho aqui. Quando a gente entrar na fase de perguntas e respostas, que eu vou estar em tela, aí eu busco o artigo e já mando para você, a gente já manda para eles. Perfeito. Certo? Por enquanto não teve nenhuma interação ainda, mas muito bem. Sobre a mulher especificamente. Pois é, quem seria essa moça que a gente colocaria aí, né? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam muito surpresas quando eu digo que a representação da mulher bonita brasileira
é dessa moça que está aí, não é? E as pessoas, é mesmo, tal. Então, muitas pessoas pensam logo na Gisele Bündchen, né? Por quê? Porque o Marcelo adivinhou? Não, porque é o estereótipo. É assim que as coisas acontecem. Inclusive, ela é contratada, na sua carreira de modelo, parece que agora, inclusive, está menos atuante, né? Mas na sua carreira de modelo, ela sempre foi muito acionada pela propaganda, exatamente porque ela está dentro do estereótipo de mulher bonita que os brasileiros compreendem, né? Então a propaganda sempre utilizou muito a Gisele nisso. É só uma forma para exemplificar muito rapidamente, tá? Então o processo é esse que está aí. Como é que isso passa para a sociedade? Através da mídia. A mídia emite um cone de informação para os indivíduos e ela faz isso de maneira massiva. E, de certa forma, essa função era apenas realizada pela mídia. Então, os canais de rádio, os canais de televisão, os jornais, as revistas, então eram os chamados meios de comunicação de massa, elas transmitiam essa informação para as pessoas. O que tinha de mágico nisso? É que ela fazia isso ao mesmo tempo. Ela atingia muitas pessoas ao mesmo tempo. Umas mais, outras menos, de acordo com a característica da mídia. O cinema estava incluído também, né, como mídia de massa. Mas se eu queria uma ação imediata, eu não ia fazer uma campanha no cinema, porque o cinema faz isso de sala em sala. A televisão, quando hoje, aproximadamente às 8h30, 9 horas da noite, quando fizer assim, plim, plim na televisão, 9,5 milhões de pessoas, 9,5 milhões de pessoas vão receber a mensagem publicitária que vai entrar no Plim Plim. Então, isso é o poder de massa, da comunicação de massa. Ele chega instantaneamente, ao mesmo tempo, ele vai chegar para muitas pessoas. Esse é o poder. Então, a mídia forma opinião, as pessoas dizem. E aí, eu tecnicamente tenho que dizer para vocês que a mídia participa do processo de formação de opinião, ela não forma a opinião. O processo formativo da opinião se dá num segundo estágio, que é o estágio do encadeamento, que está demonstrado aí. Os vários públicos, os vários indivíduos conversando entre si sobre os temas, trocando opinião sobre os temas. Isso é que vai dar a fermentação das opiniões das pessoas, uma combinação entre aquilo que elas recebem através do impacto pessoal direto no dia a dia, o que elas vivenciam no seu dia a dia, misturado com a informação que elas recebem pela mídia, e aí isso trabalhado no processo de interatividade. Então, a mídia, ela responde pelo processo de irradiação, mas as pessoas, elas formam opinião nesse processo de encadeamento. É isso que precisa ficar claro tecnicamente para a gente. Tá certo? Mas as coisas mudaram, Marcelo. As coisas mudaram muito. Muito bem, o que mudou? Mudou um negócio chamado web. Mudou um negócio chamado internet, que uma vez combinado com a tecnologia dos satélites e combinado com um negócio que a gente tem chamado telefone celular, que hoje todas as pessoas têm um telefone celular, como a internet ela trafega também nos telefones celulares, então o que passou a acontecer é que essa informação, essa irradiação da informação que se dava apenas pelos meios de comunicação de massa, era um oligopólio, né? Ficava apenas nas mãos, o processo de radiação da informação ficava apenas nas mãos da mídia de massa. Hoje, ela está entregue também a um negócio que a gente chama de redes sociais digitais. As redes sempre existiram, as pessoas sempre tiveram redes, sempre foram movidas
motivadas pelas suas redes. Eu lembro meu tempo de garoto, muito cedo, com 13 anos de idade, eu comecei a fumar, porque os garotos da minha geração, que eram um pouquinho mais velhos do que eu, eles estavam fumando. Eles estavam fumando. Então, para poder entrar no grupo, conversar no grupo, interagir no grupo, eu precisava fumar também. Eu precisava ser como eles. Eu precisava me integrar à minha rede. Tá certo? Então, as redes sempre existiram. Apenas agora elas são digitais. Então, faz com que eu consiga acessar muito mais redes do que antes da internet e antes dos telefones móveis. Até por uma limitação temporal e de trabalho, né, e de atividade, eu tinha um dia com apenas 8 horas. Né? Nesse dia, eu distribuía as minhas atividades laborais e as minhas atividades de lazer. E nessas atividades eu tinha oportunidade de estar pessoalmente, fisicamente, com os meus grupos, na igreja, no trabalho, no escritório, na escola, no partido político, no calçadão da minha zona residencial, no meu clube, seja lá onde fosse. Então eu tinha que, de certa forma, me limitar esse contato de acordo com essas 8 horas que eu tinha. Tinha que hierarquizar, ver o que eu ia fazer. Eu vou dar atenção mais ao trabalho, eu vou dar atenção mais à família, eu vou dar mais atenção aos amigos. Hoje, com a internet, nós temos possibilidade de dar atenção a muito mais grupos, a muito mais redes, influenciar muito mais pessoas e ser influenciados por elas, porque hoje não só a mídia de massa emite, cada indivíduo emite informação. Essa é a grande mudança. E para fazer eleição isso muda? Muda sim. Vai mudar, obviamente vai mudar, a forma de fazer eleição vai ter que mudar. E quem é que vai ganhar a eleição? Quem vai ganhar a eleição não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é o que melhor se adaptar a essas mudanças do sistema de comunicação que ocorreram. Eu agora, então, para me adaptar ao novo sistema de comunicação eleitoral, quem conseguir, então, se adaptar melhor a essas mudanças é que provavelmente vai conseguir as melhores posições no pleito eleitoral que a gente vai receber por aí. Então, esse é o tema. Eu sei que ele é indigesto, eu sei que ele é complexo, eu sei que processo formativo de opinião é um processo caótico, eu sei da riqueza e do encanto que as mídias sociais vêm, e em especial as redes sociais, né, elas vêm imprimindo nessa sociedade contemporânea nossa, e nós vamos ter que aprender a lidar com elas. E eu acho que a nossa conversa de comunicação eleitoral começa por aí, porque a partir daí não mudou mais nada, o resto é tudo igual. Os partidos se organizam, os partidos vão fazer a nominata, vão dizer quem vai ter o direito de disputar a eleição, o Tribunal Regional Eleitoral vai ditar as regras, vai dizer como a gente vai se comunicar, e sempre foi assim, a gente sempre fez eleição dessa maneira. A única coisa que efetivamente está mudando e de relevância para que a gente possa tocar aqui a nossa conversa é que agora nós temos uma ferramenta especial que são as redes sociais digitais. É basicamente isso que eu tinha assim, de material. Acho que daqui para frente a gente pode estar conversando, né? Então, porque você falou que poderia ter essas interrupções, né? A Rosemary Borges comentou isso. Então, basicamente, em tempos de pandemia, as campanhas eleitorais só terão as redes sociais como ferramenta de trabalho, uma interação que ela fez aqui. Eu acho que podemos tirar o slide já? Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Isso. Foi. Que aí eu fico mais olho no olho, né? Aí deixa eu te passar então. Ó.
Tá aí na tela, você já consegue acompanhar agora, né? Acho que sim. Deixa eu ver se eu. Já consigo. Tá ótimo. Muito bem, Carlos. Então, a Rosemary, ela diz que, basicamente, em tempos de pandemia, as campanhas eleitorais só contam com a rede social digital? Não exatamente. O indivíduo ele continua, Rosemary, ele continua interagindo pessoalmente. Ele não interage só virtualmente. É que agora ele tem mais esta ferramenta, né? O que acontece que, para efeito de campanha eleitoral, agora eu tenho um problema maior em função do isolamento social. Eu não tenho condição de estar com um grande número de pessoas, juntar um grande número de pessoas e, assim, otimizar as minhas reuniões. Eu não tenho mais essa condição. Agora, para ser mais cauteloso, eu deveria organizar reuniões menores, mais reuniões de número menor, né? Reuniões de até 10 pessoas, e preferencialmente em ambientes abertos, tal como convém para a gente evitar todos os problemas aí dessa coisa que está nos afetando. Não é? O, o Mas candidato pode, o candidato pode considerar como positivo essa limitação, porque de repente você fala para 200 pessoas, eu já participei de reuniões que as pessoas às vezes ficam soltas, né, distraídas com o celular, com outras coisas. E quando é um grupinho menor, talvez você consiga envolver mais e formar melhor a opinião dessas pessoas, ajudar a passar melhor a ideia que o candidato quer passar. Pode eu ser acho que positivo isso? tem esse aspecto positivo, sim. O aspecto preocupante dessa questão é que hoje, para você se eleger vereador num município como o Rio de Janeiro, você precisa de um número muito grande de votos e, portanto, de eleitores, né? Eu não sei quanto vai estar a linha de corte, se está mais para 20, muito acima de 20, muito abaixo de 20, mas é alguma coisa, deve ser alguma coisa entre 15 e 20 mil indivíduos numa cidade maior. Não sei como é que, se alguém já fez o estudo aí de linha de corte para ver quanto se estima, ou quanto foi a última eleição de vereadores do Rio de Janeiro, com quantos votos se elegeu um vereador, são muitos votos. Se eu tiver que reunir de 10 em 10, complica. Então aí vem a pertinência da pergunta. Não é? Como é que eu compenso isso? Com o uso aí agora, então eu tenho uma vantagem, veja que agora passa a ser uma vantagem. Eu tenho agora a possibilidade de usar as redes sociais digitais, que antes eu não tinha. Antes você tinha que ser no Santinho, distribuição de Santinho, e as reuniões, e os comícios. Eram as ferramentas básicas que nós tínhamos para trabalhar. Além do tempo de televisão, que hoje nós não temos mais para vereador, não é? Então, tempo de televisão, aí você vai dizer, bom, então acabou, televisão não importa mais na eleição. Muito pelo contrário. Agora nós temos televisão no telefone celular. Então nós temos que fazer uma série de produções de vídeos, não é? Para publicarmos através das nossas redes sociais. Então, essa questão, Carlos, ela é mais importante hoje, né? A questão da. Eu diria o seguinte: eu diria que continua sendo muito complexo você produzir uma eleição, você precisa fazer tudo o que você já fazia, e, além disso, você tem que produzir conteúdo, porque você precisa estar presente nas lives, você precisa estar presente no YouTube, você precisa estar presente no Facebook, no TikTok, né? TikTok, né? Que chama? TikTok, É. nesses canais todos, aumentou o número de canais. Então, hoje, o candidato a um cargo no legislativo, no executivo, ele além de ter que ser político, ele tem que ter uma boa assessoria de comunicação, porque ele precisa fazer comunicação intensiva nesse período eleitoral.
Temos interações. Posso ir passando? Vamos juntos. Olha, tem o Jorge Sá, eu até tinha colocado na tela, mas agora para você ler junto comigo. Eu também não Aham. concordo, o eleitor gosta de ter contato direto com o candidato para olhar olho no olho e ver se sente segurança nas propostas que ele apresentou, né, que ele vem apresentar. É verdade. Quanto mais politizado tiver esse eleitor, mais isso vai ser verdade. Eu diria para você, Jorge, que se você é candidato numa cidade de interior, o marketing conta menos, a interação conta muito mais do que o marketing. Não é? Veja, o marketing é uma ferramenta de apoio. Se vocês considerarem que ele é só uma ferramenta de apoio, vocês vão estar no caminho certo. Você vai ter que construir a sua imagem de candidato. E é lógico que, à medida que você interage com o seu eleitor, ele se sente mais próximo de você. Então, o que a internet vai ter que construir, o que eu diria que vocês vão ter que buscar construir com a internet, é uma simulação da interação no dia a dia. É isso que seria importante nesse momento. Será que eu sou capaz de construir, através do Facebook, uma comunicação que faça com que esse indivíduo ele compreenda ou ele se sinta cumprimentado como se eu tivesse ali dando um aperto de mão, dando um abraço, conversando, dizendo, não, você tem razão, essa questão que você está levantando é importante, nós vamos ter que cuidar disso. Como é que eu simulo isso hoje? Eu simulo isso com a interatividade. Ou seja, não basta fazer o Facebook, botar lá a tua fotografia, umas palavras bonitas. Ó, cuidado, né? Um racional bem desenvolvido. Lembra que o voto ele é muito mais a opinião, né? É um sentimento subjetivo, não é uma conclusão lógica das coisas. Né? É lógico, quer dizer, usando lógica para explicar lógica, né? É evidente que eu vou apoiar o meu discurso, eu vou construir o meu discurso com aspectos lógicos, mas o importante é que eu, através dessa construção, consiga desenvolver um sentimento de empatia lá no meu eleitor para comigo. Quer dizer, o eleitor tem que dizer, ele é dos meus, vou votar nele. Essa seria mais ou menos o desafio. Eu cheguei a colocar na tela, que você meio que respondeu já, mas vou colocar de novo, caso você queira acrescentar algo, essa interação do Marco Antônio, ele falando sobre adaptação de linguagem, né? Que uma coisa, igual você citou, é apertar a mão na padaria, na esquina de casa, e outra coisa é usar os meios digitais aí para poder propagar o que você quiser propagar. Você tem alguma coisa a acrescentar para o Marco Antônio? Excelente questão, Marco Antônio. Veja bem, e isso é outra coisa que a gente vai poder fazer muito bem e muito melhor hoje, no mundo de hoje, com as redes sociais digitais. Notem o seguinte, as redes sociais digitais, quando a gente fala assim, rede social digital, o que a gente está fazendo é uma simplificação, não é? Na verdade, eu estou dizendo assim, tem um negócio chamado internet, então eu tenho que fazer comunicação pela internet. Mas como? Qual internet? E-mail? E-mail. Tenho que mandar e-mail para as pessoas. Não, mas e-mail não existe. Calma, não é bem assim. Tem um grupo de pessoas que consideram o e-mail importante e abre e-mail. Eu abro e-mail todo dia, até em função da minha característica profissional, eu preciso abrir e-mail todo dia. Então, e-mail é um canal que você poderia. Travou, professor? Vamos esperar só um pouquinho, ver se volta a se restabelece a conexão dele. Eu vou, enquanto isso, falar um pouquinho da nossa programação deste mês, tá bom? Na quarta-feira que vem, também 10 horas aqui no Facebook, a gente vai falar com... voltou? Entrou? Então depois eu falo da programação. Não, é bom até você falar que eu vou só checar o meu roteador ali, ver se tem algum problema. Então tá bom. Então, enquanto isso, a gente vai falar aqui sobre a programação desse evento que a gente titulou ELERJ Virtual, Eleições Municipais 2020. Começou hoje o professor Marcelo Serpa falando sobre comunicação eleitoral, opinião pública e eleição. Na quarta que vem, também 10 horas da manhã, aqui no Facebook, vamos receber o professor Carlos Frederico dos Santos,
para Não, falar sobre o parece que o papel roteador tá constitucional do vereador. Na quinta-feira da outra semana, vai ser dia 20 de agosto, a Fernanda Galvão, também 10 horas, vai estar aqui no Facebook da escola, falando sobre gestão do tempo em campanhas eleitorais. E fechando esse primeiro ciclo aqui em agosto, vai ser o Gustavo Montes. Ele vai falar sobre prestação de contas, 10 horas da manhã também aqui no Facebook da escola. Professor, recado dado. Perfeito, acho que o meu roteador tá bom. Eu não sei o que houve, deu um apagão aqui aí também? Foi. Então a gente parou de te ouvir, foi justamente quando você ia falar um pouquinho mais sobre e-mail, né? Que algumas pessoas de repente não têm o hábito, mas outras sim. Então, para não Então, deixar de usar a pergunta era do Marco Antônio. Marco Marco Antônio, né? Antônio. Isso, Marco Antônio. Então, veja bem, Marco Antônio, nós hoje temos mais possibilidade de fazer isso que você está dizendo, de adequar o nosso discurso aos nossos públicos. Por quê? Porque nós sabemos exatamente a composição dos nossos públicos nas redes sociais. Eu tenho condição, pelo Facebook, de enviar uma mensagem para o meu público, selecionando quem eu quero que receba aquela mensagem, não é? Eu poderia mandar mensagem segmentando por idade, segmentando por profissão, segmentando por hábitos de consumo de internet. Por exemplo, se eu quero falar, se eu sou flamenguista, eu sou um vereador que sou flamenguista e acho que é importante para os flamenguistas votarem em candidatos flamenguistas, eu posso montar uma campanha segmentada lá no Facebook para as pessoas que têm interesse manifesto sobre o Flamengo, não é? Ligado ao Flamengo. Então eu mando uma mensagem só para flamenguistas. Eu ponho a camisa do Flamengo e vou fazer uma live ou uma mensagem curta apenas dirigida para essas pessoas do Flamengo, né? Veja o nível, o grau de sofisticação, de segmentação que você tem hoje para fazer. Se eu quero falar com um público muito jovem, eu não vou para o Facebook, eu vou preferir ir lá para o Instagram. Lá eu tenho certeza que o público do Instagram é um público mais jovem do que o público do Facebook, não é? Um público que quer uma informação mais densa, então eu posso montar um artigo falando da importância do incentivo do esporte e porque eu tenho condição de, como um vereador ligado ao Flamengo, ligado ao esporte a vida inteira, eu tenho condição de avaliar e de produzir leis que incentive o esporte para os jovens, etc, etc. Eu quero construir isso racionalmente para um público um pouco mais velho. Eu faço uma peça e mando por e-mail, não é? Se eu vou fazer uma live, hoje eu tenho condição de fazer lives com um número pequeno de pessoas, até 50 pessoas. Então, ao invés de fazer uma única live aberta, dar um tiro de canhão usando lá o YouTube para fazer uma live e atingir a todas as pessoas, não, eu faço várias lives pequenininhas, uma para cada tipo de público. Então, a adequação do teu discurso não só ela é mais importante hoje, nos nossos tempos, como ela está mais fácil de ser feita em função das ferramentas digitais que a gente tem hoje. Então, respondemos aí ao Marco Antônio. Muito bom, Marco Antônio, bem lembrado. Tem o Júlio Trindade, ele está perguntando, ele acredita que com a pandemia vai ter uma abstenção maior, talvez, das eleições deste ano, e se essa abstenção pode ter algum fator positivo. Olha, a abstenção, eu acho que é sempre um fator negativo, no sentido de que ela indica que as pessoas estão desinteressadas pelo fato político. E eu não acho que isso seja bom, né? Eu acho que é melhor para a sociedade como um todo que as pessoas estejam mais envolvidas com as questões da política. Agora, obviamente, alguns candidatos poderão se beneficiar disso. Se eu sou um candidato que, sei lá, talvez eu tenha um conteúdo menor, eu estou por algum aspecto específico que não está me ocorrendo agora, eu precise, talvez se eu tivesse muita dificuldade de fazer um grande número de votos,
Se o mercado eleitoral encolhe, porque as pessoas não vão votar, né? Talvez isso me favoreça. Eu que tenho menos votos, talvez, enfim, não está me ocorrendo muito bem, mas de maneira geral eu não acho positivo, eu acho negativo que a gente tenha mais abstenção. Mas eu acho que está certa a afirmativa. Nós, Júlio, nós vamos ter provavelmente uma abstenção maior. Até porque, vejam bem, eu lembro que na última eleição, uma coisa que eu achei bastante característica nas últimas eleições, não só na última, mas nas últimas eleições, um número de pessoas idosas muito grande nas filas, né? E eles, apesar de não serem mais obrigados a votar, não terem a obrigatoriedade do voto, eles faziam questão, alguns diziam, inclusive, eu faço questão de vir aqui votar, e faziam até, às vezes, boca de urna, eu vou votar no candidato tal, que é o candidato bom, né? É lógico que, por conta da pandemia, essas pessoas chamadas do grupo de risco deverão diminuir nas filas das urnas, provavelmente. E também, de maneira geral, também tem muita gente, uma coisa que eu não sei se é só no meu meio, mas eu tenho observado, muita gente saiu do Rio de Janeiro, muita gente que tem condição de, porque tem uma casa de verão em Petrópolis, porque tem uma casa em Cabo Frio, uma casa em Búzios, uma casa sei lá onde. Muitas pessoas estão morando nos seus segundos domicílios, né? Até para escapar da pressão da metrópole, né? E foram para cidades menores que tinham menos problema de contaminação e ficaram lá. Estão trabalhando virtualmente, etc., os que precisam trabalhar virtualmente, e muitos têm condição de interromper o trabalho. Tem alguns colegas professores que resolveram tirar um ano sabático, né? Vou tirar um ano sabático, não vou trabalhar esse ano, vou deixar esse ano para ler, para pesquisar, para fazer as coisas, já que está essa crise toda, e vou ficar só com a internet e com as atividades profissionais ligadas mais à internet e tal. Nem todo mundo pode fazer isso, a grande maioria não pode, né? Mas eu concordo, eu acho sim, Júlio, que nós vamos ter uma abstenção forte. Agora, veja bem, nós já temos historicamente uma abstenção forte. Isso é que precisamos prestar atenção. A abstenção no Brasil tem girado em torno de 20%. Né? Tem girado em torno de 20%. Com a abstenção em torno de 20%, a majoritária, a lógica da estratégia eleitoral majoritária pode mudar, pode ter importância. Para o candidato a vereador, vejo menos essa questão. Talvez aquele candidato que tem como público esses públicos de risco, esses grupos de risco, vai ter mais dificuldade de se eleger, não é? Eu não tinha pensado por esse lado, está me ocorrendo agora, nesse instante. Se eu sou um candidato que trafego muito bem nos grupos de mais idade, eu vou ter mais dificuldade para me eleger esse ano. É isso mesmo, Júlio, bem lembrado. Temos duas interações aqui da Alice. Uma, ela fala da fake news, né? Que da mesma forma que você às vezes atinge um público maior quando você quer propagar a sua verdade, a internet também possibilita que a mentira se propague com muita velocidade, né? Então, esse é um ponto que ela falou. E o outro é esse aqui, que eu vou dividir com você aí na tela. Cadê? Aqui. Que se é possível ter métricas realistas em um ambiente totalmente digital, né? Já que a gente vai estar impossibilitado de reuniões presenciais, pelo menos naquele formato que nós estávamos acostumados. Alice, eu acho que sim. Eu acho que a primeira pergunta é essa de métrica e a primeira era fake news. Pode responder essa, depois eu reforço com você da fake news, isso. Isso. Essa questão da métrica é muito interessante. Se tem um lugar que a métrica é favorecida, é na internet. Né? Todas essas ferramentas de rede social digital, elas têm uma série de instrumentos que nos
nos possibilitam aferir como a nossa mensagem está chegando e a característica da interatividade. Vocês são mais jovens, não sabem disso, não lembram disso. Eu, mais velho, tenho essa lembrança muito viva. Os anúncios com cupom. Antigamente, a mídia impressa trazia nos anúncios uns cupons que você recortava e mandava esses cupons de volta e concorria a sorteios, ganhava descontos, ganhava as ofertas especiais, que era uma busca pela interatividade. Né? Talvez a semente da mídia interativa, lá atrás, lá estou falando dos anos 50, 60, por aí. Né? No Brasil isso não foi muito forte, nos Estados Unidos foi muito forte, e foi o que propiciou, inclusive, aos americanos avaliar muito bem a sua publicidade, porque eles tinham muito retorno de cupom. Isso favorecia muito a conhecer qual o título trabalha melhor, qual o discurso está melhor. Você podia fazer isso. Hoje você faz isso direto na internet, com interatividade. Você consegue, você bota um anúncio, uma peça, você bota um card lá no teu Instagram, e você imediatamente tem o resultado do card pelo tipo de interatividade que você tem. Aí você muda, mantém o card, muda o título. Pô, estourou, melhorou. Agora esse teve mais impacto do que o outro. Então você tem condição de avaliar e de produzir melhor o teu conteúdo. Né? Então, e além das métricas mesmo, saber exatamente aonde chegou isso, porque eles te dão os resultados, né? Tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Google, o e-mail, você também consegue métrica. Todas essas ferramentas digitais, a métrica ela está muito favorecida. Então, a reunião presencial, eu diria que você tem mais noção do retorno do público, por incrível que pareça, com a mídia social do que com a presencial. A presencial você tem uma capacidade muito limitada ali naquele grupo em volta, em torno. Num auditório de 300 pessoas, você não consegue falar com as 300. Você consegue falar com 50, 60, 90, 100. Pouco mais que isso começa a ser mais difícil. A interação pessoal tal. Na internet você simula essa interação o tempo todo, desde que você faça bem a internet. Né? Não é achar que é só jogar a mensagem no Facebook. Eu jogo a mensagem no Facebook, aí o cara interage, eu esqueço, não dou resposta. É como eu olhar para você agora, Carlos, a gente está simulando aqui, eu estou no meu monitor, eu tenho a minha imagem e a imagem do Carlos. Então, o que eu falo aqui, eu vejo imediatamente a reação do Carlos ali. Então, isso está simulando um ambiente não virtual. É como se eu estivesse na mesma sala que o Carlos. Ele interage na mesma hora. Se eu falar alguma coisa que ele não gostou, a fisionomia dele já mudou ali, eu tenho feedback imediato. Né? Eu tenho que buscar isso na internet. Eu tenho que buscar essa interação. Quando eu jogo um post na internet, Carlos, e você me coloca algum comentário no meu post e eu não escrevo nada de volta, eu nem te agradeço a interação, o que você vai imaginar? Bom, ou esse assunto tem pouco interesse para o Marcelo, tanto que ele não está lendo, ou eu tenho pouco interesse para o Marcelo, que talvez seja pior. O Marcelo não liga para mim. Ele não está interessado em mim. Então, por que ele quer meu voto? Se ele não está interessado em mim, então não é o que eu posso emitir. A questão não é mais a emissão. Porque se a questão fosse a emissão, então não tinha mudança nenhuma, era como antes, como no tempo da mídia de massa, que eu emitia para um monte de gente, mas eu não interagia com ninguém. Então a grande questão é a interação. Então não é só imaginar que você vai fazer mídia social e vai funcionar. Você tem que fazer mídia social, emitir a mensagem e acompanhar a reação do teu público. Essa que é a competência que vai ser medida e que vai ser testada e que vai gerar mais resultado. À medida que você interaja melhor, você poderá ter uma possibilidade de conquista de voto maior. Veja bem, a internet como ferramenta de conquista de voto
A gente está aprendendo agora junto. Eu não sei muito mais sobre isso do que vocês. A internet é igual para todos nós. Ela começou agora. Nós estamos aprendendo a lidar com ela. Não é? Eu sei o que eu posso fazer em termos irradiação de informação. Quer dizer, quanto que eu consigo irradiar de informação. Isso eu sei, isso está no meu controle. A interatividade, eu preciso aprender esse controle. Isso é novo para a gente. Né? E é óbvio que você, candidato, não vai ter condição de responder a 400, 500, 600 retornos por dia. Senão você não vai fazer outra coisa, senão ficar na beira de um computador respondendo interatividade dos teus eleitores. Então você vai ter que se montar, você vai ter que se organizar para fazer isso, você vai ter que ter equipe para fazer isso. Tem que ficar claro para o teu eleitor que muitas das respostas que ele recebe estão sendo produzidas pela equipe. Não é bom você tentar enganar o eleitor, achando o eleitor vai achar que sou eu que respondi. Não. Deixe claro quando é você e deixe claro quando é a sua equipe. O eleitor não é idiota, ele sabe que você não vai ficar o dia inteiro na beira de um computador respondendo post. Tá certo? Então, essa interatividade é isso que nós estamos aprendendo, é isso que nós temos que aprender agora a manejar para fazer uma eleição melhor, não é? Você citou os comentários, essa importância de responder os comentários. Só para Isso. constar, foram mais de 100 comentários já aqui na nossa live até agora, tá? Que maravilha. Bacana, né? Então, teve a Alice falando sobre fake news e o José da Silva complementa, ele fala também sobre fake news, essa preocupação com a fake news e como usar contra a comunicação para suavizar isso. Muito bem, vamos lá. Fake news contra a comunicação. Existe um canal que vai ser fundamental para você lidar com a fake news. Esse canal chama-se o seu site. Deixe claro para o seu eleitor que o que ele quiser de verdade sobre você, ele deve buscar lá no seu site, o seu canal oficial. O resto é resto. O resto é rede social digital que está livre para qualquer tipo de informação e circulação de informação. No meu canal, eu filtro o que está presente lá no meu canal, o que vai ser postado. A minha verdade é a verdade que está no meu canal. Tá certo? Então, habitue o seu eleitor, quando ele tiver qualquer dúvida, que ele vá buscar essa questão no seu canal. Aí tem a questão da fake news. Ok, vão dizer um monte de inverdades por aí. E algumas vezes poderão dizer inverdades diretamente sobre você. O Marcelo não é bom professor. Eu sei, porque eu tenho um vizinho que foi aluno dele e me disse que ele não é bom professor. Tá? Ora, vamos começar a avaliar. Eu estou num processo de comunicação pública, eu sou figura pública, porque se eu sou candidato, eu sou figura pública. Então, veja bem, Carlos, cada candidato é diretamente responsável pela sua imagem e não tem mais direito à privacidade. Se ele quer privacidade, não seja candidato. Você agora é uma pessoa pública. Então, quem constrói a tua imagem pública é você mesmo. É o que são as suas atitudes, é como você age, é como você se posiciona e é o tipo de opinião que você posta, não é? Então, fala-se do candidato A, do candidato B, ele é agressivo, ele isso, ele aquilo, ele tem tal característica. Por que as pessoas estão opinando sobre isso? Baseadas no contato da informação que ele mesmo está gerando. Ele mesmo está gerando. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, as opiniões não têm que ser iguais. Eu posso ter pessoas que olhem para a minha fisionomia aqui e digam, o Marcelo é simpático. Eu posso ter pessoas que olham para a minha fisionomia e digam, ele é antipático. Ainda mais com esses negócios, olha, a câmera aqui está mal posicionada, mexeu. Imagina se eu estivesse falando aqui, olha. Então, essa palestra
com essa tomada é uma. Sim. Com essa tomada é outra. Sim. Não é? Então, tudo vai influenciar nessa comunicação digital. E você vai ter que estar atento a isso e não vai ter que ficar esperando que as pessoas tenham a mesma opinião sobre você. Elas terão opiniões diferentes. Você não tem que se preocupar com as opiniões. Então, em que medida eu tenho que me preocupar com as fake news? Eu tenho que avaliar. Então, chegou fake news, chegou. Por qual canal? Ah, fake news está rodando no YouTube. Então, eu só vou falar da fake news no YouTube. Eu não vou levar esse tema para o outro canal. Se eu levo para o Instagram, eu estou levando essa conversa para o Instagram. Então, eu estou amplificando a fake news. Tá certo? Eu não tenho nenhum interesse em amplificar a fake news. Então, primeiro, de onde está vindo essa fake news? Eu concentro ali. É ali que eu vou identificar aquele ponto. Para quem está chegando essa mensagem? Eu tenho que identificar. Então, eu monto um mecanismo de resposta para essa fake news, de modo que eu consiga identificar quem está interagindo com ela. E aí eu posso fazer uma resposta segmentada. Então, ali naquele grupo tem a turma do Flamengo e tem a turma do Botafogo. Com a turma do Flamengo, eu posso contar com uma atitude específica. Com a turma do Botafogo, eu vou contar com outra atitude específica. Então, o meu discurso para a turma do Botafogo é um, o meu discurso para a turma do Flamengo é outra. Não sei se o exemplo está muito bobo, né? Mas então eu tenho condição de também trabalhar segmentadamente a fake news. E avaliar se a fake news não me afeta, ou seja, se essa fake news circulou pouco, não está circulando, eu não tenho que mexer nisso, deixa isso para lá, ela vai morrer sozinha. Notem bem, não mudou nada. O ciclo de interesse ele é como uma parábola, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o meu dedo aqui na tela. Aqui, né? Calma aí, colocar você sozinho aí. Só um minuto. Foi. É isso. Então começa de um lado, vai para o outro, né? Eu tenho que identificar o ponto alto dela aqui e medir quantas pessoas tem nesse ponto alto aqui. Obrigado, Carlos. Quantas pessoas estão interagindo? Se quiser, pode voltar à tela. Quantas pessoas estão interagindo com essa fake news? Ah, são 15 pessoas. Ah, não, na verdade é só aquele chato que fica ali. Se é só o chato, exclui o chato. É mais fácil. É mais fácil excluir o chato. É um sujeito que não tem argumento, ele está vindo só te dar porrada, te encher o saco, elimina ele. Tira ele da conversa, não marca ele direitinho para você não mandar mais coisa para ele e não fala mais com ele, acabou, troca de mal com ele. E não deixa ele entrar no teu grupo, né? Então você vai ter que trabalhar a fake news de acordo com essa importância dessa fake news. Se ela é importante para o teu público, responde a ela. Se ela não é importante, ignora. Se ela é importante, mas você não está afim também de ter essa discussão na rede, joga para o teu site, fala, olha, estás falando que eu sou feio. Então, a resposta para isso está no meu site. E pronto, dirige as pessoas lá para o site. E lá no site tem a resposta. Olha, esse negócio de feio é muito relativo, feio, lembrem bem, é uma questão de estereótipo, tem que se parecer jovem. Infelizmente, eu não sou mais jovem, então, né? Os mais jovens são mais belos, mas em compensação, os menos jovens têm mais sabedoria. E eu invento lá o argumento que eu quero para dizer que, apesar de eu não ser tão lindo, maravilhoso, eu sou um bom cara para ele votar para ser vereador, porque, afinal de contas, o que você quer de um vereador não é que ele seja bonito, é que ele te represente. Não é? E aí a coisa vai e não tem problema nenhum. Ah, vamos falar da tua vida pessoal, se você teve namorada, se você não teve namorada, se você teve boa performance na empresa tal, na tua vida não sei o quê, isso não interessa para o teu público eleitoral. Isso é uma discussão de picuinha, de fofoquinha, de desconstrução de imagem. Você tem que levar isso, fazendo esses processos todos, avaliando a gravidade, o que é verdade. Não vai contra a verdade, não adianta eu tentar me vender como um candidato jovem se eu não sou jovem.
Eu estou querendo enganar quem? Né? Só a mim mesmo, tá certo? Então, transparência, alguém falou, colocou aqui na linha, né? Transparência é fundamental. Notem o seguinte: nós estamos falando de uma coisa muito parecida, interatividade e transparência, isso mesmo. É isso, Alice. Interatividade com transparência, porque você está num meio, a televisão, esse negocinho aqui, ele não deixa a gente mentir. Não deixa a gente mentir. Ele passa exatamente o que ele registra. Ali são elétrons, né? É luz. É luz que é transformada em sinal de 0 ou 1, passa digitalmente por um canal e do outro lado é transcodificado 0 1 de novo e isso chega no outro lado. Então, esse troço é absolutamente realístico. Não adianta você ficar fazendo simulações, né? Isso vai ser percebido rapidamente. E outra coisa, quer dizer, o eleitor é uma pessoa do outro lado. Né? Não subestime o eleitor. Né? Ele é uma pessoa. Se ele está te assistindo, é porque alguma coisa chamou a atenção dele sobre você e, portanto, ele deve saber coisas sobre você. E você não sabe o que ele sabe. Você só sabe o que você sabe. Eu estou falando com o Carlos, eu não sei o que o Carlos sabe sobre mim. Né? O nosso contato é um contato de 2, 3, 4 ocasiões que nós tivemos juntos, né, Carlos? Sim, foram poucas. E tal, poucas ocasiões, a gente tem um conhecimento. Agora, não se iluda, isso não quer dizer que o Carlos me conheça pouco, porque todas essas vezes ele interagiu comigo através desse negocinho aqui. E esse negocinho passa a verdade. Não tente enganar esse negocinho, porque ele não se engana. Então, ficar também com a rede social de um pré-candidato hoje só com peças, só textos, talvez não atinja o que você está falando, né? Tem que sim fazer vídeo, live, enfim. Olha, o modelo continua sendo aquele modelo tradicional. Lembra da publicidade? Atenção, interesse, né? Desejo e ação. Em vários estágios você vai usar ferramentas diferentes. Num processo de atenção, eu diria que a imagem é melhor. A imagem chama mais atenção. Então, um post, por mais que ele tenha texto, ele deve ter uma imagem atrativa, porque ele é para chamar a atenção, para dar o stopper. O cara para ali naqueles 3 segundos. É isso que manda. 3 segundos é o tempo que você tem que o dedinho nervoso está passando aqui no celular. Pá! 3 segundos. Então, a primeira coisa que vai contar vai ser uma imagem, provavelmente uma imagem. Quando eu digo uma imagem, eu não estou dizendo uma fotografia. Uma palavra pode ser uma imagem. Eu posso colocar como capa do meu post a palavra não. Só põe assim, não. E aí? Não o quê? Isso pode me chamar a atenção. Ou sim. Isso pode me chamar a atenção. Né? É o gancho da curiosidade, é um gancho que eu estou fazendo usando uma imagem de uma palavra. Então, se você está usando imagem, está usando palavra. Uma palavra pode ser o gancho, não tem problema. Né? O que importa é que você tem que ter esse gancho para trazer o cara para dentro do teu conteúdo. Aí você vai ter o título, que vai ajudar, e o lead, não no sentido de lead que hoje se usa. Lead hoje é o cara que a gente chamava antes de prospect, né? Uma coisa parecida com prospect. Eu estou falando lead no sentido jornalístico, a manchete e o lead. Né? O lead é a explicação da manchete, é o que leva o leitor ao texto. Então você tem que ter um subtítulo, um lead também importante para levar o cara para a parte do texto que interessa mais a ele. Então, a organização desse texto. Eu posso ter uma peça que é toda de sopa de letrinha e ela ser uma boa peça. Depende do estágio que o cara está. Ele está no estágio de atenção. Se ele já está interessado, ele já tem interesse, né? Então o desejo pode ser verbal. Eu posso trazer, então, agora um texto para tentar construir esse desejo nele, tentar aumentar esse desejo dele. Né? Ou verbal, posso falar um pouco mais, entrar com um texto maior.
não é? Ir direto ao assunto é muito importante. Tinha um grande publicitário chamado David Ogilvy, que ele dizia, corta o primeiro parágrafo. Ele dizia, basicamente, todo mundo, para escrever, ele começa a escrever, ele tem dificuldade para entrar no texto, então faz aquele, não, em tempos de Covid, vamos ter que construir uma... Tira fora isso. Entra direto falando o que você precisa. Sabe por quê? Porque você só tem 3 segundos. Você tem 3 segundos. E depois o tempo médio que o cara fica no post é muito baixo. As pessoas falam, o meu vídeo tem que ter 5 minutos. 5 minutos? O tempo médio está abaixo de 30 segundos. O tempo médio que as pessoas ficam num vídeo, no telefone celular, está abaixo de 30 segundos. Então as suas mensagens vão ter que ser curtas. E aonde você leva o cara que precisa de informação? Para o teu site. Lembra que eu falei do site? O meu canal oficial, lá eu posso ter uma peça mais densa, que eu boto um post curtinho e boto uma teclinha ali, saiba mais. Aí o cara, ou leia mais, o cara clica ali, aí abre um artigo. Mas aí é diferente, ele foi buscar. Ele quis aquilo. Está num momento diferente dele. Então é o cara que já está decidindo, olha, eu quero votar num professor ou numa professora, porque eu quero que alguém que cuide da eleição do município, da educação do município. Então eu já sei que são professores. Eu estou fechando o funil, né? Tem um monte de candidato, eu só posso votar em um. Em quem que eu vou votar? Então eu vou fechando o funil. O voto racional seria isso. Eu vou fechando o funil. Quando o cara está já precisando de informação, ele vai lá para o meu site. Ele já está num ponto que ele vai. Você convida e ele vai. No primeiro momento, ele não quer ir para o site. Ele não quer ir para o site. Gente, não é muito complicado. Pensa, você está na praça. Aí você vê uma moça bonita. Você vai dizer para ela, vamos conhecer a minha biblioteca? Não é? Não é hora disso, pô. É hora de você falar um oi. Se ela olhar para você e falar oi, tá ótimo. Comecei a conversar. Está num ponto de conversa, não é? Que já está. Agora, já estou passeando com a moça, já saio com ela 3 semanas, já conheci a família dela, já não sei o quê, e chega uma hora, ela vai, mas eu quero mais, agora eu quero casar. Então agora eu quero papo mais sério, né? Agora eu quero isso, eu quero aquilo. Então você vai entregando o que o outro lado está precisando receber, no momento que ele está precisando receber. Isso é que você está buscando construir, essa interatividade, é essa busca dessa construção. O que está no momento de eu entregar para ele? Então, o texto é válido, a imagem é válida, a piadinha é válida, o meme é válido, né? Lidar com a fake news. Fake news vai fazer parte. Tem uns chatos que acham que esse negócio que é o bom. Então tá, lida com isso. Avalia a fake news, vê o que é. O que for grave o suficiente que você acha que pode efetivamente atrapalhar a construção da sua imagem, aí você trabalha mais. Mas leva lá para o teu site. Aí o cara vai cuidar disso no meu campo e não no campo neutro. O campo neutro é para outras coisas. Ele vale muito para você ficar gastando com coisa negativa. Tá certo? Você falou sobre atrair atenção, né? A Rosemary Borges colocou essa pergunta, essa interação. Se apresentar propostas pode ser uma boa ferramenta para o candidato usar para atrair público nas lives. De novo, depende do momento e depende do público. Se eu quero falar com um público engajado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não é? Então, se eu sou ambientalista e quero falar de ambientalismo, a minha manchete é ambientalismo. Pronto. Né? Eu ponho direto a proposta, o que é, para aquele público específico. Mas se eu estou querendo falar com um eleitor, que eu até imagino que vai ser simpático a minha proposta de ambientalismo, mas eu não tenho certeza disso, eu posso buscá-lo por outros caminhos. Eu posso falar de algum aspecto específico da vida que tenha uma indicação de ambientalismo e eu trago ele de maneira menos direta, não é? Então, é só lembrar isso. Quanto mais
baseado na lógica, é o teu argumento, mais engajamento eu preciso para que isso seja produtivo. Um texto muito lógico para um público que não está engajado não vale nada. A chave é essa. Não se enganar, não é ser superficial. E cuidado com essa coisa superficial. Às vezes o superficial, o aparentemente superficial, é que é o profundo. Não é? Com uma imagem eu posso trazer uma pessoa... lembra que a gente constrói percepção de acordo com os fatores determinantes secundários. Lembra aquela bola que eu botei lá? Então, se ele tem uma vivência específica ali dentro e eu trago uma imagem que seja capaz de ancorar nele, como é que eu vou dar um exemplo específico disso? É que eu não queria ser óbvio, né? Mas no caso do ambientalismo, né? Eu posso não falar em ambientalismo direto, etc., e posso botar uma fotografia de uma linda floresta que num canto da floresta você identifica uma área que está incendiando. E aí você não necessariamente não está buscando o cara ambientalista, mas o cara ambientalista olha aquilo e porque ele tem aquela vivência de que aquilo é importante, etc., porque as queimadas, porque isso, por aquilo, ele se liga naquela questão. Então, por exemplo, eu poderia estar falando, ao invés desse fundo branco que está aí, eu poderia estar aqui na frente dessa parede e ter colocado lá no fundo alguma imagem que ia mudando. Sei lá, joga uma projeção de slide, de PowerPoint, alguma coisa, com uma imagem, e eu estou falando de ambientalismo, então tem uma linda floresta ali atrás, ou uma cena do Mato Grosso, né, do Pantanal Mato Grossense, ou uma coisa... agora não, agora eu vou falar de saúde, então eu mudo o fundo. Eu mesmo estou falando, não alterou nada, o que alterou foi o fundo, uma peça lá no fundo que mudou, não é? Então eu posso fazer inferências sutis para tentar trazer esse sujeito. Mas se ele está engajado, eu não preciso desses cuidados, eu posso ir direto ao ponto, eu posso entrar direto. Olha, o nosso papo aqui é ambientalismo. E aí, a pergunta da Rosemary faz muito sentido no aspecto de que, como o vereador é um cara que tem um discurso segmentado, geralmente ele tem o tema de preferência dele, ele tem a proposta dele, a unique selling proposition dele, né? A proposição dele, que é a educação, etc. Então, faz sentido que, no momento que eu trago essa interação com o eleitor, falando diretamente nesse tema, ele já está mais propício a mim, porque esse é o meu tema, ele sabe disso, parará, parará, parará. Então, a questão que eu tenho que avaliar é em que momento eu estou. Eu estou falando para o meu público ou eu estou trabalhando para ampliar público? Se eu estou falando para o meu público, eu posso falar unitemático. Se eu estou querendo ampliar público, não necessariamente, eu tenho que trazer outros temas para trazer ele para mim. E na hora que ele já está conversando comigo, falando nisso, tem também a questão do ambientalismo. E aí eu trago para o ambientalismo, né? Então, é isso que a tua comunicação, a tua equipe de comunicação vai ter que avaliar. O que nós vamos fazer? Aliás, isso é muito importante, porque eu não faço comunicação na internet aleatoriamente. Eu acordo, aí vou lá postar. Acordo, vou lá postar. Nada disso. Se eu estou em campanha, o mais provável é que a minha equipe já tenha preparado o que eu vou falar no início da pré-campanha. Quando começar a campanha, se eu mudo de tema ou de tom, ou não, mais próximo à data da eleição, provavelmente vai mudar, e nos últimos dias de eleição, provavelmente eu estou pedindo voto. Eu não estou mais falando de ambientalismo. Eu estou olhando para o caso agora parou, não tem mais tempo. Amanhã é o dia da eleição. Não dá para eu ficar falando de ambientalismo aqui com você. Eu preciso te dizer o seguinte: se você acredita que a gente pode mudar esse mundo
favoravelmente ao que a nossa ideologia, etc., então vota em mim. O meu número é tal. Não está mais no momento de eu ficar. Né? Então, depende, Rosemary, disso, do momento que a gente está falando, para que público a gente está falando e qual o objetivo, se a gente está querendo ampliar o nosso público ou se a gente está já num processo de que eu trago o eleitor. O eleitor, normalmente, a grande massa dos eleitores brasileiros é indiferente. Ele não está aí. Aliás, tem um grande percentual que acha que político não serve nem para apertar a mão. Eu não gosto de política. Eu odeio política. Acho que esse negócio de política é um mal necessário. E tem uma grande parcela que pensa isso. Há uma outra parcela indiferente. Não, eu tenho que tocar a minha vida. Minha vida não depende de política. A minha vida depende do que eu faço no meu trabalho, do que eu faço da minha família, se eu dou atenção à minha família ou não, como eu estou construindo as minhas horas de lazer, se eu estou vivenciando o crescimento dos meus filhos ou não. Eu estou pensando na minha vida, no meu subjetivo. E aí chega uma hora que vai haver mudança no comando da cidade. O município vai mudar o seu comando. As pessoas que vão falar e que vão defender os interesses cidadãos serão outras, vão ser renovadas. Os vereadores, o quadro de vereadores vai ser renovado. O prefeito pode mudar. Pode haver um novo prefeito. Então, é hora de eu parar para pensar em política. Mas eu não estou pensando em política, eu estou pensando no meu dia a dia. Então, nós sabemos disso, nós, classe política, nós, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, né, o ambiente político sabe disso. Então, agora a gente tem que estimular o eleitor a falar sobre política. Então, a gente começa a falar, começa a fazer campanha na televisão, falar, olha, é hora de mudar, é hora de você manifestar a sua opinião quanto ao tipo de governo que você quer, etc. Vai ter eleição, a eleição vai ser no dia tal, vote com consciência, tal. Começam as campanhas. Mas nós estamos numa fase pré-eleitoral ainda. Então, eu não estou fazendo campanha, eu, candidato, diretamente, até não posso. Eu posso dizer sim, eu sou pré-candidato. Meu nome é Marcelo, eu estou aqui conversando com vocês porque eu sou pré-candidato. Eu acho que os rumos da cidade têm que ser olhados com muita atenção, principalmente nos aspectos educacionais. Eu, como professor, me considero apto para isso, aquilo outro. E por aí vai. Tá certo? Então, chegou um momento de eu construir a pré-campanha. Na pré-campanha, eu não posso colocar elementos que eu vou utilizar na campanha. Lembre-se que tem legislação. Então, se eu vou usar Aí eu posso botar uma logomarca na minha pré-campanha? Pode, desde que não seja que você vai usar lá na outra ponta. Senão você está antecipando campanha. Não pode, a lei não deixa. Então, aí, no momento da campanha, agora não. Agora eu me identifico, eu sou o candidato, o meu partido é esse, o meu número é aquele, a minha proposta é essa. Já estou falando como candidato. Né? E vou mudando, entro com as propostas, apresentação, quem eu sou, o que eu pretendo fazer, e agora vote em mim, momento de pedir o voto lá na ponta. Isso tudo tem que ser orquestrado pela coordenação da tua campanha, que tem que estar liderado por você. A campanha é personalística. A campanha é do candidato. Você, candidato, é que tem que dizer o que pode, o que não pode, o que deve, qual é o tom, qual não o tom. E você tem que fazer isso baseado na legislação, baseado no teu ideal, baseado nas tuas ideias, nas tuas convicções. Tá? E, uma vez determinado isso, monta a tua equipe, bota a tua equipe para coordenar esse trabalho de comunicação e esquece. Monta uma boa equipe para você poder esquecer. Por quê? Porque agora você tem que concentrar na coisa mais importante, que é produzir interatividade com o teu eleitor, principalmente nos tempos que a gente está vivendo. É isso? Perfeito.
Algo mais a acrescentar? Não, eu estou por conta de vocês, da interação, do tempo de Porque vocês. tivemos muitas, foram Tipo, agora 122 comentários, só que a gente conseguiu responder no olha longo que da, bom. da, da live todas as perguntas. Eu quero só te passar, Ah, que eu que achei que foi ótimo. bem, bem bacana, foi a penúltima a chegar aqui, que é Aham. da essa aí, ó. Achei que vai te deixar bem feliz. Muito esclarecedora essa sua aula. Estou até pensando em uma segunda graduação. Muito Ah, obrigada. que ótimo, que Legal, né? maravilha. É muito bom. A área de comunicação é fascinante, né? É E você fascinante. inspirando pessoas aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho um texto que fala sobre opinião pública e eleições, que tem todos os conteúdos dos slides nas figuras dentro do texto. Então, eu vou mandar para você, Carlos, e você faz chegar à mão deles o Beleza. texto, tá Vou só ok? reforçar aqui o e-mail, tá? Para solicitar. contatoelerge@gmail.com. Contatoelerge juntinho @gmail.com, tá? Quem tiver interesse em receber o texto do professor Marcelo é só pedir através deste e-mail. Tá ótimo. Aí eu mando para esse mesmo e-mail, eu vou mandar o texto para você, e aí você já pode rebater para eles. Ou por WhatsApp, se você preferir. Eu não sei, Sim? eles estão cadastrados no teu WhatsApp? Qual o contato deles? Não. Como é que você faz? Você acha que qual o tamanho desse texto? A gente pode subir para o nosso site também. De repente fica mais simples, né? Pode. De todo mundo. Puxa, vai ser uma honra ter um Eu texto acho que meu no é. site da Elege. Então Puxa, vai ser assim então. Então é vai ser um, alerj.rj.gov.br/elerj. É só buscar também no Google Elerj que vai estar lá o nosso site. vai ser E um a gente privilégio. Então eu fica mando mais para simples. você, você me manda o link para eu poder me exibir também, mostrar para todo mundo que eu estou lá. Então, só para recombinar aqui, esquece, não precisa mandar e-mail, né, professor? Vai ficar Isso. no site da escola, acho que foi mais simples para todo mundo acessar e fica para lá para sempre. Todo mundo que tiver interesse, enfim, É pesquisar sobre o tema vai chegar um nesse texto. privilégio. Um privilégio Nossa, enorme. Muito obrigado. nossa. Então, ó, tem pessoas agora parabenizando de novo. Vamos lá. Muito obrigado, professor Serpa, pela live. É. Show de bola, gostando muito. Excelente palestra. A nossa diretora falando, agradecendo em nome da escola e já deixando aí um convite para uma próxima live. Eu tô sempre à disposição, já disse que eu sou um operário da Elege. Opa, que bom. Então encerramos. Quer deixar suas redes sociais? Como é que a gente consegue acompanhar o seu trabalho? Olha, eu faço isso que é mentira. Por incrível que pareça, estou muito ativo nas redes sociais. Mas eu deixo também no texto, vou deixar um e-mail de contato, né? E estou à disposição de vocês aí, porque vocês precisarem. Esse assunto para mim é fascinante. Sempre que vocês quiserem falar, conversar, fazer. Uma coisa que nós fizemos numa ocasião em parceria com vocês, inclusive, um evento que a Elege, eu tive a honra de ter um evento nosso que foi apoiado por vocês, né? Que foi uma espécie de workshop eleitoral que nós fizemos. Em março agora, né? Exato. Nós tivemos a oportunidade de fazer salas específicas só de pergunta e resposta. Também para. Então, se tiver um grupo que tem algumas questões específicas que queira manifestar, a gente marca uma live curtinha, de 30 minutos, 40 minutos, só de pergunta e resposta. O que vocês quiserem, eu estou à disposição. O meu interesse é que as pessoas cada vez mais saibam fazer comunicação eleitoral, cada vez melhor, porque isso vai ajudar a construir um país melhor para a gente. Perfeito, professor. Só reforçando então duas coisas. Uma que essa live vai ficar salva aqui na página. Então Ah, que quem ótimo. pegou pelo meio pode voltar depois a assistir tudo. Se você conhece alguém que tem interesse, né, pode ser interessante para essa pessoa acompanhar esse conteúdo, indica então, por favor. E dizer que esse seminário, professor, esse workshop que nós promovemos em março, está disponível também na página. É só buscar lá. Foram dois momentos ali. Teve a parte da manhã inteira e depois a parte da inteira. Então são dois vídeos. Quem tiver interesse também em acompanhar, está salvo aqui na nossa página. Que ótimo, eu vou olhar lá, inclusive para olhar os outros também, que eu sei que são várias atividades que vocês estão fazendo toda semana, né? Isso, E, uma por semana. e, é, e eu quero acompanhar também. Então, obrigado, professor, Tá bom. em nome da escola. A Rose já agradeceu, mas eu agradeço também. Muito obrigado, tá bom?
Perfeito. Um abraço a todos. Sempre que quiserem, é só me acionar. Vamos acioná-lo. Um abraço, obrigado. Até logo.